Atenção! Se esta história te comove, por favor, dê um gostei neste vídeo, compartilhe com alguém que precise ouvi-la e, o mais importante, inscreva-se em nosso canal para mais dramas da vida real que te deixarão sem fôlego. Não se esqueça de clicar no ícone do sino para não perder nenhuma atualização. O que acontece quando o conto de fadas desmorona diante dos olhos do mundo inteiro? Na noite de seu 35º aniversário, o magnata da tecnologia Gustavo Rezende organizou a festa do ano. A lista de convidados era um quem é quem da elite de São Paulo, mas enquanto Gustavo, o garoto de ouro da IA, brindava ao seu sucesso, sua esposa grávida, Juliana Matos, permanecia em segundo plano, invisível para o homem que era seu mundo inteiro. Ele não apenas a esqueceu, ele a apagou, mas um convidado com uma câmera viu tudo. Na manhã seguinte, a vida perfeita de Gustavo era um inferno público, e Juliana era a mulher mais famosa do planeta. Esta é a história de como uma noite de humilhação pública levou a um acerto de contas global. O silêncio em sua cobertura na Avenida Paulista era uma entidade viva. Respirava na esterilidade do ar-condicionado e exalava o aroma de lírios caros e intocados. Juliana, com 7 meses de gravidez e sentindo cada grama de peso, traçava a borda de uma xícara de chá de porcelana. Seu reflexo, distorcido e distante, estava na bandeja de prata ao seu lado. Lá fora, os sons de São Paulo eram uma sinfonia abafada, uma partitura frenética e enérgica para uma vida da qual ela se sentia cada vez mais desconectada. Sua vida não estava aqui, no coração da cidade. Estava contida dentro dos 1000 metros quadrados de cristal e aço que Gustavo Rezende, seu marido, chamava de lar. A história deles tinha sido outrora o tipo de romance moderno que as revistas adoravam. Juliana, uma historiadora de arte brilhante e de uma família confortável, mas de forma alguma rica, de Belo Horizonte, tinha conhecido Gustavo em um baile de caridade. Ele não era o titã do mundo tech, então, apenas um fundador ferozmente inteligente e encantadoramente implacável de uma incipiente startup de IA, chamada Horizonte Digital. Ele a havia perseguido com uma concentração obsessiva que ela achou vertiginosa e irresistível. Ele havia amado sua mente. Ele havia dito que a maneira como ela podia encontrar a alma em uma pincelada, a história em um pedaço de argila, a fazia se sentir vista. Agora, 4 anos depois, Gustavo era um titã. A Horizonte Digital era um unicórnio, um gigante avaliado em dezenas de bilhões, e Gustavo Rezende era seu rei. Seu rosto estava na capa da Exame e seu nome era sinônimo de inovação. Mas o homem que outrora a olhara como se ela fosse uma obra-prima, agora olhava através dela. Seu olhar fixo em um horizonte que ela não conseguia ver, um povoado por cotações de ações, fazendas de servidores e a interminável e faminta busca por mais. Juliana colocou uma mão sobre o suave inchaço de sua barriga, onde seu filho chutava suavemente. Este bebê era para ser a âncora deles, o projeto que traria Gustavo de volta da estratosfera de seu sucesso. Quando ela lhe disse que estava grávida, ele havia ficado, momentaneamente, eufórico. Ele a havia abraçado. Seus olhos brilhavam com um flash do velho Gustavo. Um filho, ele havia sussurrado, sua voz rouca de emoção. Um herdeiro. A palavra tinha caído com um baque seco no silêncio do quarto deles, um termo frio e transacional que tinha mais a ver com legado e dinastia do que com amor e família. A emoção tinha se desvanecido rapidamente, substituída pela pressão absorvente de um novo lançamento de produto. Projeto Quimera, ele o chamava. Era revolucionário, prometia uma IA que poderia prever tendências de mercado
com 99% de precisão. Mudaria o mundo. Também o mudaria, esvaziando-o até que tudo o que restasse fosse o CEO. Os dias dele eram um turbilhão de reuniões, chamadas com Tóquio e Londres, e sessões de estratégia que se prolongavam pela madrugada. Ele chegava em casa, seus olhos brilhando com a luz azul de seu telefone, beijava sua testa distraidamente e murmurava algo sobre mudar o mundo antes de desaparecer em seu escritório, em casa até o amanhecer. Esta noite era a festa de seu 35º aniversário. Não era, claro, uma simples celebração. Era um evento de networking, um jogo de poder, uma performance cuidadosamente orquestrada com uma lista de convidados curada por 3 empresas de relações públicas diferentes. Senadores estariam lá cotovelando estrelas de cinema. CEOs de tecnologias rivais estariam se medindo com champanhe, que custava mais do que o primeiro carro dela. Era, nas palavras de Gustavo, uma confluência crítica de influência. Juliana havia tentado sugerir algo menor. Apenas nós, ela havia dito há 1 mês com a mão em seu braço. Talvez um fim de semana fora? Poderíamos voltar para aquela pequena pousada em Ouro Preto, onde você me pediu em casamento. Gustavo havia dado um tapinha em sua mão, sem levantar os olhos de seu tablet. Isso é melhor, querida. É importante. Todos que importam estarão aqui. É por nós, pela família. A família parecia mais uma de suas marcas, uma subsidiária da Gustavo Rezende S.A. Ela havia passado a tarde com a estilista que a assistente de Gustavo havia contratado. Uma mulher severa, com uma fita métrica e um olho crítico, havia desfilado uma dúzia de vestidos de grife diante dela. Todos eram lindos, todos obscenamente caros, e todos projetados para elegantemente esconder sua gravidez, como se fosse um defeito a ser ocultado. Ela finalmente escolheu um vestido de seda azul safira da Valentino. Era elegante e fluía sobre seu corpo, mas parecia uma fantasia. Sua melhor amiga, Clara, a havia ligado enquanto a estilista estava costurando a barra. "Você tem certeza que está pronta para isso?" Clara havia perguntado, sua voz tingida do ceticismo protetor que sempre reservava para Gustavo. Clara era jornalista, uma mulher afiada e sensata que via o mundo em manchetes e prazos e nunca tinha acreditado totalmente no conto de fadas de Gustavo Rezende. "Eu tenho que estar", Heloísa havia respondido, tentando soar mais alegre do que se sentia. "É a grande noite dele. É o aniversário dele, Juliana. Não uma coroação. Não o deixe tratá-la como parte da paisagem." Agora, de pé diante das janelas do chão ao teto com vista para o Parque do Ibirapuera, as luzes da cidade, como um tapete cintilante a seus pés, Juliana se sentia exatamente como parte da paisagem. A cobertura que ela havia meticulosamente decorado com cores quentes, arte pessoal e móveis confortáveis havia sido lentamente transformada pela equipe de Gustavo. Suas pinturas favoritas foram substituídas por arte moderna abstrata e ousada, que era um investimento melhor. A poltrona aconchegante onde ela adorava ler era agora uma chaise longue de couro angular e austera que era esteticamente agradável, mas impossível de relaxar. Era uma casa de exposição, uma jaula dourada. A porta da suíte principal se abriu e Gustavo saiu. Ele já estava em seu smoking, uma criação Tom Ford, sob medida que lhe caía como uma segunda pele. Ele parecia o homem das capas de revista, poderoso, atraente, irradiando uma aura de confiança quase elétrica. Ele estava checando seu relógio, um Patek Philippe, que havia sido um presente de um príncipe saudita. "O tráfego já está acumulando na Paulista", sua voz cortante e eficiente disse. "A primeira onda de convidados estará aqui em 20 minutos. A equipe de catering está pronta?" "Sim."
disse Juliana suavemente. Tudo sob controle. Ele finalmente olhou para ela, seus olhos fazendo um rápido scan avaliativo. Bom, você está bem, o vestido funciona. Ele não disse que ela estava linda. Ele não atravessou a sala para beijá-la. Ele simplesmente assentiu, aprovando um ativo. Seu olhar desviou para sua barriga. Está, você sabe, está quieto. Não queremos nenhum drama esta noite. A pergunta foi tão insensível, tão clínica, que lhe roubou o fôlego. É um bebê, Gustavo, não uma potencial crise de relações públicas. Gustavo suspirou, passando a mão pelo cabelo perfeitamente penteado. Você sabe o que eu quero dizer, Juliana. Esta noite tem que ser perfeita. Marcos Santos está fechando o acordo com os investidores japoneses esta noite. Eu preciso que todos vejam estabilidade, força, uma parceria perfeita. Ele gesticulou vagamente entre eles. Nós. Antes que ela pudesse responder, o telefone dele vibrou. Ele o pegou da bancada de mármore. Toda a sua atitude mudou. Um sorriso amplo e genuíno se espalhou por seu rosto, um sorriso que ela não via dirigido a ela há meses. Sara, você está lá embaixo? Fantástico! Não espere na fila, vou pedir para a segurança levá-la diretamente. Ele digitou furiosamente, seus polegares embaçados. Sara Domingues. O nome enviou um arrepio familiar a Juliana. Sara era a fundadora da Elysian, um império de estilo de vida e marca construído nas mídias sociais. Ela era linda, afiada e solteira. Gustavo vinha passando uma quantidade crescente de tempo com ela, citando um alinhamento estratégico de marca. Ele falava dela com uma admiração enérgica, que outrora fora reservada para Juliana. Ela é uma convidada surpresa? Perguntou Juliana, tentando manter a voz firme. Ela é a oradora principal. Gustavo disse distraidamente. Anunciaremos a parceria Horizonte Elysian esta noite. Vai ser enorme. Ele levantou o olhar, um flash de aborrecimento em seus olhos, como se ela estivesse interrompendo algo muito mais importante. Eu tenho que descer para cumprimentar os primeiros a chegar. Tente socializar e sorrir, Juliana, por favor. Todo mundo está olhando. Ele se virou e saiu, deixando-a sozinha na sala cavernosa. O silêncio voltou, mais frio e pesado do que antes. Todo mundo está olhando. Mas a única pessoa que ela queria que a visse de verdade, já havia desviado o olhar. Ela deu uma respiração profunda e trêmula, colocou as duas mãos sobre o estômago e sentiu o chute constante e tranquilizador de seu filho. Esta noite não era apenas Juliana Matos, esposa de um bilionário. Ela era uma mãe, e pela primeira vez ela se perguntou se esse era um papel que ela teria que desempenhar sozinha. Você já se sentiu invisível em sua própria vida, mesmo cercado por pessoas? Conte-nos sua experiência nos comentários. A festa era menos uma celebração e mais um sistema meteorológico. Tinha sua própria atmosfera, sua própria pressão, um turbilhão de poder, dinheiro e ambição que sugava o ar da sala. A cobertura, que havia se sentido cavernosa e vazia há apenas uma hora, era agora uma aglomeração de corpos cobertos de alta costura e pingando joias. Garçons abriam caminho pela multidão com bandejas de champanhe e aperitivos ridiculamente pequenos. O suave zumbido da música eletrônica batia sob uma cacofonia de risadas e conversas. Era um espetáculo perfeitamente projetado. E em seu centro, presidindo a corte, estava Gustavo. Juliana o observava do outro lado da sala, um sorriso fixo e agradável em seu rosto, o que ela havia praticado no espelho. Ele estava magnífico em seu elemento. Ele se movia com a graça fácil de um homem que sabia que era a pessoa mais importante em qualquer sala em que entrasse.
Ele deu um tapinha nas costas de um senador, compartilhou uma risada com uma famosa atriz e se inclinou para ouvir atentamente um velho banqueiro, fazendo com que cada um deles se sentisse por um momento como o centro de seu universo. Era uma performance, e ele era um mestre. Ela tentou fazer o que ele havia lhe pedido. Ela tentou socializar. Ela se viu em uma conversa com a esposa de um gestor de hedge funds, uma mulher com um rosto tão tenso com botox que parecia doloroso sorrir. Elas falaram sobre veraneio em Jurerê Internacional e os problemas de encontrar boa ajuda, tópicos tão alheios à própria vida de Juliana que ela se sentia como se estivesse lendo um roteiro. Ela assentiu e sorriu, a mão apoiada protetoramente em sua barriga, um gesto que parecia ancorá-la em uma tempestade. Ela viu Marcos Santos, o sócio de negócios de Gustavo, e ostensivamente seu amigo. Marcos era uma força estabilizadora na Horizonte Digital, o engenheiro prático para o showman visionário de Gustavo. Ele olhou para ela do outro lado da sala e deu-lhe um pequeno sorriso cúmplice. Ele começou a se mover em direção a ela, mas foi interceptado por um capitalista de risco com olhos predatórios. O olhar de Juliana voltou para o marido e foi então que ela a viu. Sara Domingues. Ela não era difícil de detectar. Em uma sala de pessoas bonitas, Sara era uma supernova. Ela usava um vestido dourado líquido que parecia derramado sobre sua figura escultural. Seu cabelo era uma cascata de ondas escuras e brilhantes, e sua risada aguda e alta cortava o barulho. Ela estava de pé, ao lado de Gustavo, a mão apoiada em seu antebraço, em um gesto de intimidade casual que fez o estômago de Juliana encolher. Gustavo estava radiante, todo o seu corpo inclinado em direção a Sara. Ele estava rindo, não sua risada educada e pública, mas uma risada profunda e genuína, o tipo que Juliana não ouvia dele há anos. Eles eram um conjunto, dois predadores brilhantes e polidos no auge de seu jogo. Eles pareciam, pensou Juliana com uma pontada de clareza fria, perfeitos juntos. Ninguém estava olhando para Juliana. Ela era um fantasma na festa. Sua gravidez a tornava uma nota de rodapé estranha e maternal, na narrativa deslumbrante que seu marido e esta outra mulher estavam escrevendo. Um garçom lhe ofereceu uma taça de champanhe. Então viu sua barriga e gaguejou um pedido de desculpas, substituindo-a rapidamente por um copo de água. Era uma coisa pequena, mas pareceu outro lembrete de sua alteridade, sua exclusão do mundo brilhante e cheio de álcool que Gustavo agora habitava. Ela decidiu tentar. Ela tinha que tentar. Pelo bebê, pela lembrança do homem com quem ela havia se casado. Dando uma respiração profunda, ela começou a navegar pelo mar de pessoas, murmurando "com licença", enquanto abria caminho, costas cobertas de seda e veludo. Ela finalmente chegou a um círculo onde Gustavo e Sara dominavam. E foi quando eu disse a ele, Sara estava dizendo, sua voz cheia de diversão, "Se seu algoritmo não consegue nem prever quais sapatos eu quero comprar, como ele pode prever o mercado?" Toda a sala explodiu em gargalhadas. A risada de Gustavo foi a mais alta. Ele viu Juliana, então, parada na beira do círculo. Seu sorriso vacilou por uma fração de segundo. Um flash de aborrecimento cruzou seu rosto antes de ser substituído por sua suave máscara pública. "Juliana", ele disse, seu tom um pouco alto demais, um pouco forçado demais. "Aí está você." Ele não a apresentou ao grupo. Ele não a abraçou. Ele simplesmente reconheceu sua presença. Uma caixa marcada. Sara Domingues virou a cabeça lentamente, seus olhos escuros varrendo Juliana de cima a baixo.
Seu olhar parou por um momento no estômago de Juliana, antes que um sorriso frio e educado tocasse seus lábios. Juliana, ela disse, sua voz como mel e gelo. Gustavo me falou muito sobre você. Era uma mentira, e ambas sabiam disso. É um prazer conhecê-la, Sara, disse Juliana, sua própria voz soando fraca e esganiçada em seus ouvidos. Parabéns pela parceria. Oh, estamos apenas começando, disse Sara, voltando sua atenção para Gustavo, dispensando Juliana de forma eficaz. Gus, você tem que contar a ela sobre o plano de integração de dados. É genial. Ela o chamou de Gus. Juliana ficou ali por mais um momento, congelada enquanto a conversa fluía ao redor dela, deixando-a em uma ilha silenciosa. Gustavo já estava perdido novamente, seus olhos brilhando enquanto falava do projeto Quimera, usando jargão e siglas projetadas para impressionar e excluir. Ele não olhou para ela novamente. Ela era invisível. A humilhação a invadiu, quente e sufocante. Ela recuou lentamente, o sorriso ainda colado em seu rosto, até que a multidão a engoliu mais uma vez. Ela encontrou um canto tranquilo perto das janelas, de costas para a festa, e olhou para as luzes indiferentes da cidade. O bebê chutou, um golpe forte e insistente, como se ele também pudesse sentir a angústia de sua mãe. Mais tarde, os discursos começaram. Um palco havia sido montado em uma extremidade do grande salão. Marcos Santos foi o primeiro, dando um discurso caloroso, embora ligeiramente reservado, sobre a visão e o empenho de Gustavo. Então Gustavo subiu ao palco e a sala ficou em silêncio. Ele era um orador magnético. Ele falou sobre o futuro, sobre mudar o mundo, sobre o poder da tecnologia para resolver os maiores problemas da humanidade. Ele era charmoso, engraçado e inspirador. Juliana sentiu uma pontada do velho orgulho, a admiração que costumava sentir ao vê-lo sonhar. Mas a visão não é nada sem a execução, Gustavo disse, sua voz ressoando pelos alto-falantes. E a inovação é um esporte de equipe. É por isso que estou incrivelmente animado para anunciar nossa nova parceria estratégica com a Elysian e sua brilhante fundadora. Uma mulher cuja visão é tão afiada e transformadora quanto sua marca. Por favor, deem as boas-vindas ao palco a Sara Domingues. O aplauso foi ensurdecedor. Sara deslizou para o palco, aceitando um beijo na bochecha de Gustavo. Eles ficaram lado a lado, banhados pelo holofote. Um casal poderoso em todos os sentidos da palavra. E finalmente, disse Gustavo, levantando sua taça de champanhe, quero propor um toast ao futuro, a novos começos, a parcerias que redefinirão o panorama do nosso mundo, pela Horizonte Elysian. Pela Horizonte Elysian! Rugiu a multidão. Ele nunca a mencionou. Nunca mencionou o bebê deles. Em seu 35º aniversário, em sua casa, cercado por seus amigos. Ele brindou a um futuro que não parecia incluí-la de forma alguma. Ele não apenas a ignorou. Ele a havia apagado pública e enfaticamente o corte final. E o mais afiado veio momentos depois. Enquanto a música aumentava e a festa retomava seu ritmo febril, Juliana o viu perto do bar. Ela tinha que dizer algo. Ela tinha que saber. Ela se aproximou dele, seu coração batendo forte em seu peito. Gustavo, ela disse. Sua voz mal era um sussurro. Ele se virou, um copo de uísque na mão, seus olhos brilhantes e desfocados. Juliana, ótima festa, certo? Os investidores estão eufóricos. Gustavo, seu toast, ela começou, as palavras presas em sua garganta. Ele acenou com a mão desdenhosamente. É negócio, querida, você não entenderia. Eu entendo que você não mencionou a mim, nem ao seu filho. Seu rosto endureceu. A máscara encantadora caiu, revelando o estranho, frio e implacável por baixo.
Agora não, Juliana, ele sibilou, sua voz baixa e perigosa. Pelo amor de Deus, não faça uma cena. Esta é a noite mais importante da minha carreira. Vá sentar, vá conversar com a esposa de alguém. Apenas não faça isso. Ele lhe deu as costas, deixando-a de pé, como se tivesse sido esbofeteada. A música batia. As risadas a envolviam, mas tudo o que Juliana podia ouvir era o som de seu próprio coração se partindo. E naquele momento, ela soube. Acabou. O conto de fadas estava morto. Clara estava certa. Ela não era apenas parte da paisagem. Ela era um fardo, um problema a ser gerenciado. E ela não seria gerenciada. Não mais. Sem dizer mais uma palavra, ela se virou e caminhou, não para um canto tranquilo, mas para a porta. Deixar a festa foi como vir à tona da água depois de ter ficado submersa por muito tempo. O ar fresco do corredor foi um respiro de realidade, um choque para seu sistema, após a atmosfera sufocante e perfumada da cobertura. Ninguém notou sua partida. O elevador privado desceu em silêncio. Suas paredes espelhadas refletiam uma mulher que ela mal reconhecia. Um rosto pálido e atormentado sobre um vestido de safira. Suas mãos embalando protetoramente uma vida que parecia ser a única coisa real que restava em seu mundo. O porteiro, um homem de rosto gentil, chamado Jorge, que sempre sorria para ela, pareceu surpreso ao vê-la sair sozinha. Senhora Rezende, tudo bem? Devo pedir o carro para a senhora? A ideia de ser levada pelo motorista de Gustavo no carro de Gustavo, de volta para a cama fria e vazia deles, era insuportável. Não, obrigada, Jorge, ela disse, forçando um sorriso fraco. Só preciso de um pouco de ar. Vou pegar um táxi. Ela saiu para a Avenida Paulista. A cidade, que havia parecido tão alheia e indiferente da janela da cobertura, agora parecia um refúgio. O fluxo de táxis amarelos, o lamento distante de uma sirene, os rostos anônimos das pessoas que passavam. Tudo era benditamente, lindamente real. Não estava curado. Não era uma performance. Ela chamou um táxi, o ato simples e comum, sentindo-se como uma declaração de independência. Ela se sentou no couro gasto do assento, um conforto. Para onde, senhora? Perguntou o motorista, seus olhos encontrando os dela no espelho retrovisor. Por um momento ela ficou em branco. Para onde ela poderia ir? Não para a casa de Clara. Sua amiga iria imediatamente para a guerra e Juliana não tinha forças para uma briga, nem mesmo uma em seu nome. Não para a casa de seus pais em Belo Horizonte. A ligação noturna e a chegada repentina causariam um pânico que ela não podia suportar infligir. Ela precisava de anonimato. Ela precisava de um lugar para desaparecer. O Hotel Copacabana Palace, ela disse. O nome veio de um artigo de viagem esquecido. Estava no centro, longe de sua bolha do bairro dos Jardins, conhecido por sua privacidade e luxo discreto. Um lugar onde as pessoas iam para serem deixadas em paz. Durante a viagem, ela não chorou. A dor era muito profunda para lágrimas. Era uma pedra fria e pesada em seu peito. Ela observou as luzes da cidade se borrarem pela janela, cada uma um lembrete da vida que ela estava deixando para trás. As vitrines brilhantes, os grandes teatros, o fluxo interminável de pessoas perseguindo seus próprios sonhos. Gustavo era um deles. Ele estava perseguindo os dele tão forte e tão rápido que a havia deixado e a seu filho para trás. Ela pensou em suas palavras. Agora não, Juliana, não faça uma cena. Ele não estava preocupado com os sentimentos dela. Ele estava preocupado com a imagem dele, os investidores, o acordo. Ela não era sua esposa, sua parceira, a mãe de seu filho. Ela era uma variável imprevisível em uma equação complexa, uma possível interrupção de um plano de negócios impecável.
A compreensão não doeu tanto quanto esclareceu. Foi como um jato de água gelada, chocante, mas sóbrio. O homem com quem ela se casou, o homem que a amava por sua mente e sua alma, tinha ido embora. Ele não tinha apenas mudado. Ele havia sido completamente substituído pelo CEO. A marca, o ícone. No hotel ela pagou com um cartão de crédito pessoal. Gustavo não sabia que ela tinha um que havia mantido de sua antiga vida. Ela se registrou com seu sobrenome de solteira, Matos. O profissionalismo discreto do staff foi um bálsamo. Ninguém a reconheceu. Ninguém a bajulou. Ela era apenas uma mulher sozinha, fazendo check-in em um hotel tarde da noite. O anonimato foi um alívio tão profundo que quase a tonteou. Seu quarto era lindo, decorado com madeiras quentes, couro envelhecido e têxteis macios e aconchegantes. Era a antítese de sua cobertura. Parecia um lar, não uma sala de exposição. Havia uma lareira, uma poltrona confortável e uma estante cheia de livros de verdade, não apenas adereços. A primeira coisa que ela fez foi tirar o vestido de safira da Valentino. Pareceu como se estivesse se livrando de uma pele. Ela o deixou cair em uma poça de seda no chão. Ela tirou os brincos de diamante e o colar que Gustavo lhe havia dado no aniversário, os que sua assistente havia escolhido. Ela ficou em sua camisola simples, sentindo-se mais leve, mais livre. Então ela pegou seu telefone. Estava vibrando com notificações. Chamadas perdidas de Marcos Santos. Uma dúzia de mensagens de texto da organizadora da festa. Ela deslizou o dedo por elas, seu polegar pairando sobre a tela. Então, com um clique decisivo, ela o desligou. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Ela estava desconectada. Ela estava inalcançável. Ela estava, pela primeira vez em muito tempo, livre. Ela preparou um banho, derramando os óleos perfumados que o hotel fornecia. Enquanto ela afundava na água quente, a tensão em seu corpo começou a se dissolver. A pedra fria de dor em seu peito começou a descongelar. E, finalmente, as lágrimas vieram. Não eram soluços altos e desesperados, mas lágrimas tranquilas e constantes que escorriam por seu rosto e se misturavam com a água. Ela chorou pelo homem que havia perdido, pelo amor que pensou que duraria a vida toda. Ela chorou pela garota ingênua que havia acreditado no conto de fadas. E ela chorou pelo bebê dentro dela, esta vida inocente que nasceria em um lar desfeito. Ela permaneceu na banheira por mais de 1 hora até que a água esfriou. Enquanto se secava com uma toalha grossa e macia, ela se olhou no espelho embaçado. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, mas seu olhar era claro. A humilhação tinha ido embora, queimada pela raiva silenciosa que havia tomado seu lugar. Ela não voltaria, não podia. Ela não podia criar um filho naquele ambiente, um lugar onde o amor era condicional, onde o valor era medido em preços de ações e opinião pública. Ela não queria que seu filho crescesse pensando que a atenção de seu pai era algo a ser conquistado, um prêmio a ser obtido. Ela não queria que ele a visse encolher e desaparecer, até que ela fosse nada mais do que um fantasma em sua própria casa. Sua decisão se instalou em sua alma, com uma certeza tranquila e inabalável. Isso não era apenas uma fuga. Era uma missão de resgate. Ela estava resgatando a si mesma e estava resgatando o seu filho. Ela vestiu o luxuoso roupão do hotel, aninhou-se na grande poltrona perto da janela e cobriu as pernas com um cobertor macio de cachemire. Ela não ligou a televisão, nem tentou se distrair. Ela simplesmente se sentou lá, observando o céu sobre o Cristo Redentor,
começara a clarear lentamente, o preto se transformando em um roxo profundo e machucado. Ela sentiu o bebê se mover dentro dela, um rolar suave e rítmico. Agora somos só você e eu, pequeno, ela sussurrou, suas mãos embalando sua barriga. E isso será o suficiente, eu prometo. Enquanto o sol começava a nascer sobre a cidade, projetando um brilho dourado sobre os edifícios do outro lado da baía, Juliana Matos sentiu uma paz que não conhecia há anos. Ela havia perdido o marido, a casa, a vida de luxo inimaginável. Mas nesta tranquila suíte de hotel, ao amanhecer de um novo dia, ela havia encontrado algo que nem sequer sabia que havia perdido: a si mesma. E ela não tinha ideia de que, a centenas de quilômetros de distância, o mundo estava apenas começando a aprender o nome dela. O que você faria se estivesse na situação de Juliana? Compartilhe seus pensamentos na seção de comentários. Gustavo Rezende acordou com a sensação de uma britadeira dentro de seu crânio e o gosto azedo de uísque caro em sua boca. A luz do sol, afiada e implacável, espremia-se por uma fresta nas cortinas blackout, atingindo-o diretamente nos olhos. Ele gemeu, virou-se e enterrou o rosto em um travesseiro que cheirava levemente a shampoo com aroma de lavanda de Juliana. O espaço azulado na cama enorme estava vazio e frio. Ele tateou seu telefone na mesa de cabeceira, sua cabeça latejando no ritmo das batidas de seu coração. 7:30 da manhã. Ele tinha uma reunião do conselho às 9. Ele se sentou, balançando as pernas para fora da cama, e encolheu-se quando a sala se inclinou. A festa tinha sido um sucesso estrondoso. Os investidores de Tóquio estavam praticamente comendo em sua mão. Marcos havia confirmado que o acordo estava assinado, e Sara tinha sido espetacular. Ele franziu a testa. Onde estava Juliana? Provavelmente em um dos quartos de hóspedes, fazendo beicinho. Ele sentiu um flash de irritação. Ela tinha sido tão carente ontem à noite, tão emocional. Ele tinha lhe dito o quão importante a noite era. Ela não podia simplesmente ter feito a sua parte. Ele lidaria com isso mais tarde. Compraria uma joia nova ou uma viagem para Paris. Isso costumava funcionar. Ele se levantou, cambaleou até o banheiro e espirrou água fria no rosto. Enquanto ele olhava para seu reflexo, olhos injetados de sangue, barba de 3 dias sombreando seu queixo, seu telefone começou a vibrar na bancada de mármore. Não era uma única ligação, mas uma vibração incessante e frenética. Vibrava e zumbia, um enxame de abelhas zangadas. Irritado, ele o pegou. A tela era um pesadelo. 117 chamadas perdidas, 342 novas mensagens de texto, mais de 99 notificações de todos os aplicativos de mídia social e notícias que ele tinha. Seu sangue gelou. Isso não era normal, isso era uma crise. Seu primeiro pensamento foi o mercado. Algo havia acontecido durante a noite na Ásia. O projeto Quimera tinha um bug. Ele ignorou as chamadas de sua mãe, de Marcos, de sua frenética chefe de relações públicas e clicou na primeira mensagem de texto que viu. Era de Marcos. Me ligue, agora. Não fale com mais ninguém. Outra de sua chefe de relações públicas, uma mulher implacável chamada Carla. Faça o que fizer. Não saia do prédio. Não poste nada. Não respire online. Estamos no DEFCON 1. O que diabos estava acontecendo? Seu polegar trêmulo deslizou para o ícone do Twitter. Ele abriu o aplicativo e o mundo desabou. Foi a primeira coisa que ele viu. O tópico número 1 em tendência mundial. Um pixel. Onde está Juliana? Seu coração parou. Abaixo, outras hashtags estavam em tendência com uma velocidade aterrorizante. Sigo Gustavo Rezende e de Horizonte Digital. E Sara Domingues. O magnata, com as mãos trêmulas,
clicou na hashtag principal. A primeira imagem que carregou se gravou em seu cérebro. Era uma fotografia claramente tirada por um convidado com um telefone, não um profissional. A qualidade era ligeiramente granulada, o que apenas aumentava seu poder bruto e franco. A foto capturava um momento perfeito e condenatório. Em primeiro plano, ele e Sara Domingues riam, suas cabeças juntas, banhados pela luz dourada da festa. Ele olhava para ela com uma expressão de pura adoração, sua mão tocando o braço dela. Eles pareciam vibrantes, felizes, a imagem de um casal poderoso perfeito. E lá no fundo, ligeiramente fora de foco, mas agonizantemente clara, estava Juliana. Ela estava de pé sozinha, a mão em sua barriga grávida. O safira de seu vestido a fazia se destacar na multidão. Seu rosto, capturado em um momento desprevenido, era um retrato de desgosto. Ela não estava apenas triste, ela parecia completamente perdida, um fantasma frágil assombrando as bordas de sua própria vida. O contraste entre a alegria radiante em primeiro plano e a profunda solidão em segundo plano era devastador. Era uma história contada em um único e perfeito quadro. Abaixo da foto, os comentários eram uma maré de fúria. Esta imagem vale mais que 1000 palavras, e todas elas são escória. Ele está rindo com uma modelo do Instagram, enquanto sua esposa grávida parece que seu mundo está acabando. A definição de lixo. Eu já vi aquele olhar no rosto dela antes. É o olhar de uma mulher que acabou de perceber que está completamente sozinha. Isso não é apenas uma foto. Isso é evidência. Onde está Juliana? Ele rolou freneticamente. Estava em toda parte. Tinha sido pego pela Folha de São Paulo, a Veja, o Estadão, mas não eram apenas as revistas de fofoca. O Brasil Journal tinha uma matéria na capa de seu website. CEO da Horizonte Digital, Gustavo Rezende, enfrenta reação online. Após foto viral desencadear preocupação com esposa grávida. O Valor Econômico tinha um artigo intitulado Problema de Imagem, como uma festa de aniversário se tornou um pesadelo de relações públicas, multibilionário para a Horizonte Digital. A foto tinha um nome, o olhar. Alguém a havia batizado assim e pegou. A história era simples, brutal e universalmente compreendida. O bilionário poderoso e arrogante, a glamourosa outra mulher que destrói lares, a esposa grávida esquecida. Seu telefone vibrou novamente. Era Carla. Ele atendeu com a boca seca. Gustavo, sua voz estava despojada de toda a cortesia. Era a voz de um general em uma guerra perdida. Diga-me que ela está com você. Diga-me que ela está no quarto ao lado e que vocês dois estão prestes a divulgar um comunicado sobre como tudo isso é um divertido mal-entendido. Ela... Eu não sei onde ela está, Gustavo gaguejou, a realidade caindo sobre ele. Ela deve ter ido para um quarto de hóspedes ontem à noite. Ele saiu do quarto, seus pés descalços frios no chão de mármore. Ele checou o primeiro quarto de hóspedes. Vazio, a cama perfeitamente feita. Ele checou o segundo, depois o terceiro. Todos vazios. Ele correu para o closet dela. O vestido de safira havia sumido. Uma mala também. Gustavo, fale comigo. A voz de Carla latiu do telefone. Onde está a sua esposa? Ela não está aqui, ele disse, sua própria voz soando distante e estranha. A mala dela se foi, o vestido dela se foi, ela saiu ontem à noite. Houve um longo e pesado silêncio do outro lado da linha. Ele pôde ouvir Carla dar uma longa e lenta tragada no que era, sem dúvida, seu quarto cigarro da manhã. Certo, ela disse finalmente, sua voz sombria. Então ela não é uma refém, ela é um fantasma. Isso é pior, muito, muito pior.
Significa que ela está no controle da narrativa. E agora a narrativa é que você é um monstro que expulsou sua esposa grávida na noite. O toast. A mente de Gustavo recuou tentando reconstituir o rosto dela quando ele disse para ela não fazer uma cena. O toast, a Sara. Oh, Deus! Sim, oh, Deus está certo, disse Carla. A reunião do conselho está cancelada. As ações já caíram 9% nas negociações de pré-mercado. Os investidores japoneses adiaram a transferência bancária final, citando preocupações com a estabilidade da marca. A publicitária de Sara Domingues divulgou um comunicado há 1 hora dizendo que o relacionamento dela com você é estritamente profissional e que ela está profundamente preocupada com o bem-estar de Juliana. Ela jogou você para baixo do ônibus, Gustavo. Gustavo afundou na beira da cama desfeita, o telefone apertado contra o ouvido. A cobertura, seu castelo, de repente parecia uma prisão. O silêncio que tinha sido tão pacífico apenas 1 hora atrás, agora era acusador, cheio do fantasma da presença de Juliana. O que eu faço? Ele sussurrou. Você a encontra? Disse Carla, sua voz como sílex. Você encontra sua esposa grávida e de coração partido. Você se ajoelha e implora por perdão da maneira mais pública possível. Porque agora, Gustavo, ela não é apenas sua esposa. Ela é a única coisa que pode salvá-lo. Ela desligou. A britadeira em sua cabeça havia sumido, substituída por um pavor silencioso e aterrorizante. Ele olhou ao redor da vasta sala iluminada pelo sol. A arte cara, as vistas deslumbrantes, os símbolos de seu sucesso, e percebeu que em sua busca implacável por tudo, ele havia perdido a única coisa que realmente importava. E o mundo inteiro estava assistindo ele pagar o preço. Você acha que Gustavo mereceu o que aconteceu? Foi karma ou uma crise de sua própria criação? Deixe-nos suas opiniões nos comentários. Juliana dormiu por algumas horas, um sono profundo e exausto, no conforto desconhecido do Hotel Copacabana Palace. Ela acordou não com um alarme, mas com uma profunda sensação de tranquilidade. Por um momento fugaz, ela se sentiu desorientada. A paz, um contraste gritante com a ansiedade ambiente que havia se tornado seu estado habitual. Então, os eventos da noite anterior voltaram à sua mente, não com uma pontada de dor, mas com o peso tranquilo e assentado de uma decisão tomada. Ela estava aqui, ela tinha ido embora, era real. Ela pediu o café da manhã pelo serviço de quarto, torradas, ovos e suco de laranja. E ela comeu devagar, deliberadamente. Era a primeira refeição em meses que ela não havia comido enquanto assistia Gustavo enviar mensagens de texto por baixo da mesa, ou o ouvia ditar notas para sua assistente de IA. Era apenas ela, seu bebê, chutando suavemente, e os sons da cidade acordando fora de sua janela. A paz era uma bolha frágil. Ela sabia que não podia permanecer desconectada para sempre. Seus pais estariam preocupados, Clara estaria perdendo a cabeça. Ela precisava avisá-los que estava segura. Com uma respiração profunda, como se estivesse se preparando para mergulhar em água gelada, ela pegou seu telefone na mesa de cabeceira e o ligou. A enxurrada digital foi instantânea e avassaladora. A tela acendeu com uma salva furiosa de notificações, o dispositivo vibrando tão forte em sua mão que parecia vivo. Centenas de mensagens de texto, chamadas perdidas, alertas de notícias. Sua primeira sensação foi uma onda de pânico, um terror de veado nos faróis. O que ela tinha feito? Sua dor privada era de alguma forma pública. Seu polegar tremeu ao abrir uma mensagem de texto de Clara, enviada há apenas 20 minutos. Juliana, por favor, me diga que você está vendo isso. O mundo está pegando fogo. Você está segura? Me ligue assim que receber isso. Já estou a caminho.
Tenho uma boa ideia de para onde uma pessoa sã iria para escapar daquele lunático. Antes que ela pudesse sequer processar, outra mensagem de texto de Clara chegou. Ok? Acabei de ver o país. Copacabana Palace. Garota inteligente. Não se mexa. Não fale com ninguém. Estou há 10 minutos. O coração de Juliana batia forte em seu peito. Ela navegou para um site de notícias. Seus olhos se arregalaram em descrença. Lá estava. A foto. O olhar. Ela se viu como o mundo a via agora. Uma figura trágica. Uma esposa solitária. Uma vítima. A visão de seu próprio desgosto, tão cru e exposto ao consumo público, a fez sentir náuseas. Isso não era o que ela queria. Ela não tinha saído para começar uma guerra. Ela tinha saído para encontrar a paz. Mas então, enquanto ela rolava, algo mais começou a acontecer. Ela leu os comentários, os tweets, os artigos. Sim, havia pena, mas havia também uma corrente escaldante de indignação em seu nome. Milhares e milhares de pessoas, principalmente mulheres, estavam compartilhando suas próprias histórias de serem ignoradas, diminuídas e feitas para se sentirem pequenas. Elas não estavam apenas a defendendo, elas estavam se identificando com ela. Sua humilhação privada tinha se tornado um grito de guerra público. Toda mulher conhece aquele olhar. Hoje, de pé com Juliana Matos, que todas tenhamos a coragem de sair da festa. Ele não apenas ignorou a esposa, ele a apagou. Nós nos recusamos a ser apagadas. Uma sensação estranha floresceu em seu peito, afastando o medo. Foi um flash de empoderamento. Ela não era apenas uma vítima em uma foto. Ela era um símbolo. A força tranquila que a havia tirado da cobertura na noite anterior estava sendo devolvida a ela, magnificada 1 milhão de vezes. Uma batida forte na porta a fez pular. "Sou eu!" gritou a voz de Clara. Juliana correu para abrir. Clara irrompeu na sala como um furacão, seu trench coat esvoaçando atrás dela, um grande café em uma mão e um olhar decidido em seu rosto. Ela largou a bolsa, olhou para Juliana e a envolveu em um forte abraço. "Você fez isso", Clara sussurrou em seu cabelo. "Você realmente fez isso. Estou tão orgulhosa de você." Quando ela se afastou, seus olhos de jornalista examinaram o rosto de Juliana, avaliando. "Você está bem? Realmente bem?" "Agora estou", disse Juliana, e ela se surpreendeu ao descobrir que estava falando sério. "Mas Clara, tudo isso?" Ela gesticulou vagamente para seu telefone. "É uma loucura. É um acerto de contas", disse Clara, sua voz sombria, mas satisfeita. Gustavo construiu seu império sobre uma imagem cuidadosamente construída de ser o visionário brilhante e benevolente. Aquela única foto destruiu toda a fachada, revelou o homem por trás da marca, e as pessoas o odeiam por isso. Ela tomou um gole de seu café. "Então qual é o plano?" "Porque você não pode se esconder neste hotel para sempre. Ele vai te encontrar." "Eu sei", disse Juliana, sua resolução endurecendo. "Eu não vou voltar, Clara, nunca." "Bom", disse Clara, assentindo. "Essa é a fase 1. A fase 2 é proteger você e seu filho. Você não é mais apenas Juliana Matos, historiadora de arte. Você é Juliana Matos, a mulher que enfrentou um bilionário. Ele vai lutar sujo. Ele vai tentar controlar a narrativa, pintar você como instável, emocional, vingativa. Precisamos nos adiantar." Clara já estava rolando seu telefone. "Eu conheço pessoas, as melhores pessoas. Você precisa de um advogado, não qualquer advogado. Você precisa de um tubarão, alguém que não tenha medo do exército de capangas corporativos de Gustavo. Elisa Castilho Ribeiro. Ela é a melhor advogada de divórcio de São Paulo. Ela come homens como Gustavo no café da manhã."
Seus dedos estavam digitando furiosamente. Estou ligando para o escritório dela agora. Enquanto Clara andava pela sala, falando em tons baixos e urgentes com o escritório de advocacia, Juliana se aproximou da janela. O mundo lá fora não parecia mais tão assustador. Ela tinha uma amiga, ela tinha um plano, e ela tinha o apoio inesperado e esmagador de uma audiência global. Gustavo a havia subestimado. Ele a havia visto como um acessório, uma parte da paisagem. Ele nunca imaginou que ela poderia se tornar o evento principal. A sala de guerra dentro da cobertura da Avenida Paulista estava funcionando a todo vapor. O ar estava espesso, com cheiro de estresse e café velho. Carla, a chefe de relações públicas, estava de pé diante de uma tela enorme, exibindo um gráfico aterrorizante do preço das ações da Horizonte Digital em queda livre. 2 advogados do principal escritório de advocacia da empresa estavam sentados na mesa de jantar de cristal, cercados por laptops e blocos de anotações. Gustavo, vestido com calças de moletom e uma camiseta, andava pela sala como um animal enjaulado. Ele não tinha dormido. Sua mente era um turbilhão caótico de fúria, medo e uma desconcertante sensação de incredulidade. Como isso tinha acontecido? Como uma foto estúpida tinha desfeito anos de meticulosa construção de marca? A narrativa está se consolidando, disse Carla, apontando um controle remoto para a tela. Uma colagem de manchetes apareceu. Ele escolheu a amante ao invés da esposa grávida. O núcleo podre da tecnologia brasileira. Gustavo Rezende é o homem mais odiado do Brasil? Sara Domingues não é minha amante. Gustavo rugiu, batendo a mão na mesa. Foi uma parceria de negócios. O público não se importa com a verdade, Gustavo. Eles se importam com a história, replicou Carla, sua habitual compostura gélida rachando. E a história é que você é um monstro sem coração. A equipe de Sara já vazou uma história para a Caras sobre como ela se sentia desconfortável com seu comportamento excessivamente familiar. Mas se sentia profissionalmente presa. Ela está se pintando como mais uma de suas vítimas. A ingrata, Gustavo começou, mas foi interrompido por um dos advogados, um homem severo chamado Javier Torres. Nosso foco não pode ser em Sara Domingues, disse Javier calmamente. Nosso foco deve ser em sua esposa. Precisamos de um comunicado conjunto. Uma foto de vocês dois, sorrindo, uma história sobre um simples mal-entendido. As pressões de uma vida de alto risco. Precisamos mostrar uma frente unida. Como eu posso mostrar uma frente unida se eu não sei onde ela está? Gritou Gustavo, sua voz rouca de desespero. Ele se virou para seu chefe de segurança, um ex-agente da ABIN chamado David. Nada ainda. Estamos rastreando o táxi que ela pegou, disse David, os olhos fixos em um tablet. Temos uma placa parcial. Estamos rodando por nossos contatos na prefeitura. Também estamos marcando toda a atividade em seus cartões de crédito conhecidos. O elevador privado tocou. As portas se abriram para revelar Marcos Santos. Seu rosto estava marcado pelo cansaço e uma profunda decepção. Ele passou pelos advogados e pela equipe de relações públicas e parou diretamente na frente de Gustavo. Eu tentei te ligar a noite toda, disse Marcos, sua voz baixa e pesada. Eu estava ocupado, retrucou Gustavo. Estava apagando o fogo que você deveria ter me ajudado a apagar. Marcos soltou uma risada curta e amarga. O fogo, Gustavo. Você acendeu o fósforo. Eu estava naquele palco falando sobre sua visão. E então você subiu lá e em 5 minutos queimou tudo. Não a empresa, a nós, sua família. Não se atreva a me dar lições sobre minha família. Gustavo ferveu.
Por que não? Ninguém mais tem feito, disse Marcos, sua voz subindo. Eu estava lá quando você a conheceu, Gustavo. Você era uma pessoa diferente. Você se importava com a opinião dela. Você a ouvia. Quando foi a última vez que você perguntou a ela sobre a exposição do museu em que ela estava trabalhando? Você sequer sabe do que se trata? Você sabe que ela está apavorada com o parto? Que ela tem tido pesadelos? Ou você estava muito ocupado mudando o mundo para perceber que o dela estava desmoronando? Cada palavra foi um soco no estômago. Gustavo olhou para Marcos, uma compreensão fria e nauseante amanhecendo no fundo de seu estômago. Ele não sabia. Ele não sabia nada disso. Ele estava tão focado no futuro que estava construindo que havia negligenciado completamente a vida que estava vivendo. A voz de David interrompeu o silêncio tenso. Nós a encontramos. Todas as cabeças na sala se viraram para ele. Ela pagou por um quarto no Hotel Copacabana Palace logo após a meia-noite. Usou um cartão de crédito com o sobrenome de solteira Matos, um cartão que não está ligado a nenhuma de suas contas conjuntas. Alívio se misturou com fúria no peito de Gustavo. Ela estava segura, e ela havia planejado isso. O cartão de crédito secreto era a prova. Isso era uma traição deliberada. Prepare o carro, disse Gustavo, sua voz mortalmente calma. Eu estou indo para lá. Gustavo, não! Gritou Carla. Essa é a pior coisa que você poderia fazer. Precisamos de uma estratégia, um plano. Eu tenho um plano, disse Gustavo pegando uma jaqueta. Vou falar com minha esposa. Vou consertar isso. Ele era o grande Gustavo Rezende. Ele podia resolver qualquer problema, consertar qualquer código, fechar qualquer acordo. Ele podia consertar isso. Ele podia consertá-la. Ele saiu furioso, ignorando os protestos frenéticos de sua equipe. A cena do lado de fora do Hotel Copacabana Palace era um caos. Alguém havia vazado seu destino. Uma multidão de paparazzi e repórteres pululava na entrada, uma massa pulsante e barulhenta de corpos e câmeras. Quando o carro blindado de Gustavo parou, eles avançaram, os flashes explodindo como tiros. Gustavo, é verdade que você expulsou sua esposa grávida? Você está apaixonado por Sara Domingues? Onde está Juliana? Protegido por sua segurança, Gustavo abriu caminho pela multidão. Seu rosto, uma máscara sombria. O barulho era ensurdecedor. As perguntas como pequenos punhais. Ele finalmente conseguiu entrar no hall do hotel, um oásis repentino e discordante de calma. Ele foi até o elevador com a mandíbula apertada e subiu para o andar dela. Ele encontrou seu quarto no final do corredor. Ele ficou do lado de fora da porta por um momento, sua raiva começando a diminuir, substituída por um medo cru e desesperado. E se ela não quisesse falar com ele? E se Marcos estivesse certo? Ele levantou a mão e bateu, o som estranhamente alto no corredor tranquilo. Juliana, sou eu, é Gustavo. Por favor, precisamos conversar. Apenas abra a porta. Ele esperou seu coração batendo forte. Ele podia ouvir um leve movimento lá dentro. Depois do que pareceu uma eternidade, a tranca clicou. A porta começou a se abrir. Uma onda de alívio o invadiu. Ela ia vê-lo. Ele podia explicar. Ele podia pedir desculpas. Ele podia consertar. Mas a pessoa na porta não era Juliana. Era uma mulher na casa dos 50 e poucos anos, com olhos afiados e inteligentes, um tailleur de calça cinza imaculado e uma pasta na mão como uma arma. Sua expressão era de absoluta e inabalável neutralidade profissional. Ela olhou para Gustavo Rezende não como um titã da indústria, mas como um obstáculo. Senhor Rezende, disse a mulher, sua voz fria e precisa. Meu nome é Elisa Castilho Ribeiro.
Eu sou a advogada de Juliana Matos. Ela deu um pequeno passo à frente, bloqueando a visão dele do quarto. Minha cliente não falará com o senhor hoje ou em qualquer dia sem a minha presença. Ela continuou, sua voz inabalável. Ela me instruiu a informá-lo que está entrando com um pedido de divórcio. Toda comunicação futura em relação à sua esposa e seu filho, ainda não nascido, será direcionada ao meu escritório. Nós entraremos em contato. E com isso, ela fechou a porta suave, mas firmemente em seu rosto, o clique suave ressoando pelo corredor, como o som de uma guilhotina. Gustavo ficou ali, olhando para a madeira polida da porta, as palavras ecoando em seus ouvidos. Divórcio. Filho ainda não nascido. Meu escritório. O mundo que ele pensava controlar, a situação que ele pensava poder consertar, havia sido completamente tirada dele. Ele tinha vindo aqui para exigir, para explicar, para vencer. Mas o jogo havia mudado, as regras não eram mais dele e ele já havia perdido. O fim de Juliana. Um novo começo. A história de Juliana é um poderoso lembrete de que a verdadeira riqueza não é medida em preços de ações ou status social, mas em dignidade, respeito e a coragem de escolher a si mesmo, mesmo quando isso significa se afastar de tudo. Ela foi ignorada, mas se recusou a ser invisível. Seu ato silencioso de desafio se tornou um rugido global, um testemunho do fato de que você não pode silenciar uma mulher que encontrou sua voz. Se esta história te comoveu, por favor, dê um gostei neste vídeo, compartilhe com alguém que precise ouvi-la e, claro, não se esqueça de inscrever-se em nosso canal para não perder nenhuma de nossas histórias que te farão pensar. Clique no sino para se manter sempre atualizado.